Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham também pelo YouTube. Que vocês possam se juntar a nós para prestar nosso culto ao Senhor, culto da família. Que nós possamos ser edificados pela presença do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor está no nosso meio. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo 123, irmãos que querem ficar de pé. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilos. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos trazendo os seus feixes. Amém? Esse salmo, irmãos, ele é um salmo pós-exílio babilônico. Ele, na narrativa, claramente fala sobre o retorno de Israel à terra prometida, ao centro da vontade de Deus. E como sabemos, Israel por muito tempo ele semeou ventos e por 70 anos aproximadamente colheu tempestade no Egito. E a nossa vida cristã muitas vezes acontece da mesma forma. Nós semeamos mal, como já foi dito muitas vezes aqui, e colhemos momentos difíceis, né? Muitas vezes não semeamos mal, mas também passamos por momentos difíceis, como foi com Jó, que era um homem justo, era obediente. Então esses momentos, eles fazem parte da nossa jornada, da nossa vida. O mais importante é sabermos que existe um lugar onde podemos semear as nossas lágrimas, continuar andando como semeamos. Esse lugar é o altar do Senhor, é onde eu e vocês nos encontramos. Quero convidá-los para esse momento de adoração, para estar diante do altar do Senhor, a semear as suas lágrimas, a semear os seus jogos, a sua adoração, o seu louvor. Pois eu creio que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso cativeiro, a nossa situação. Eu não sei como cada um se encontra, mas eu sei que as dificuldades fazem parte da nossa jornada. E essas dificuldades nos desafiam a confiar no Senhor, confiar na tua promessa, na sua soberania, na sua justiça. E eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós podemos ver na nossa realidade. Nós podemos ver agora, mas o Senhor pode ver lá na frente. Amém? Podemos usufruir desse tempo para semear no altar do Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo na tua presença. Toma os nossos corações, Pai. Toma a nossa vida, nós somos do Senhor, a nossa vida do Senhor. Nós queremos semear diante do teu altar as nossas lágrimas, nosso canto, nosso choro. Nós queremos semear diante do teu altar a nossa vida, Pai. Gerar diante do teu altar os nossos planos. E eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais, Pai, do que nós pensamos. E suprir os nossos corações e os nossos olhos com vida, Pai, o Senhor tem preparado muito mais para nós. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega diante do teu altar. Em nome de Jesus.
porque conhece o Senhor. Te adoro porque sabe quão magnífico, quão maravilhoso é estar na sua presença, Senhor. Toca nossos corações nessa noite. Derrama mais e mais e mais do Senhor, para que nós possamos te adorar mais, mais e mais, papai. Que essa igreja seja cheia de louvor e glória ao Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine a semear. Que nós tenhamos um coração, Pai, semeador. Mas que nós possamos saber escolher as sementes para que semeamos. Nós possamos semear louvor ao Senhor. Nós possamos semear, Senhor, gratidão no seu altar. Nós possamos semear boas sementes, para que nós possamos colher em abundância tudo aquilo que nós semeamos. Porque a colheita, Pai, a colheita é certa. Se nós semearmos, nós colheremos. Se nós semearmos, Pai, mesmo que seja com choro, com lágrimas, nós colheremos com alegria, louvor e glória. Gratidão ao Senhor. Nós só precisamos escolher as sementes em nosso coração. O coração, Pai, de cada um que está aqui nessa noite, possa selecionar as melhores sementes, semear tempo, semear a disposição do seu reino, semear tempo ao Senhor, semear a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Semear o Evangelho da salvação àqueles que passaram por nossas vidas. Enquanto nós caminharmos, enquanto nós irmos, Senhor, que nós possamos lançar sementes, sementes e mais sementes, porque a boa terra o Senhor preparará. Eu creio em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja para te adorar, te glorificar, também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Esse é o momento que nós viemos diante do Senhor também, trazendo a nossa semente, Pai. A semente daquilo que nós já colhemos que o Senhor nos deu. A semente daquilo, Pai, que nós colhemos graças à sua mão que tem nos ajudado. A semente, Pai, do recurso que o Senhor já proporcionou. Então, que nesse momento, Pai, nós possamos sair, Senhor, dos nossos lugares, vir aqui à frente, se você tiver o seu dízimo, a sua oferta, coloque no gasofilácio. Mas eu quero dizer que, acima de tudo, é uma semente que o Senhor olha agora, nesse momento. O Senhor está olhando a semeadura do seu coração, a semeadura da sua casa, a semeadura do seu ministério, a semeadura daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos de mais precioso, que é a sua família. Venha diante do Senhor, venha semear no altar do Senhor, venha entregar essa semente tão preciosa que o Senhor lhe deu, que é a sua casa. Oferte com gratidão ao Senhor essa semente, porque Ele pegará essa semente e multiplicará a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse momento, você possa sair do seu lugar e se entregar no altar do Senhor como semente ao Deus da sua vida, ao Deus da sua casa, ao Deus da sua família, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus.
precisando estar nesse lugar nessa noite para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada semente depositada nesse vaso vaso. Quando oferta, cada dízimo, Pai, eu apresento no seu lugar. Declaro, Senhor, que seja abençoado tanto a semente como o semeador. Eu declaro, Pai, que o Senhor sustenta essa casa. O Senhor me sustenta essa igreja. Porque a obra do Senhor, a obra não é de homens, é sua. E a providência vem do Senhor. Então eu quero declarar a providência do Senhor sobre essa igreja, Pai, também financeiramente. Que todos os compromissos sejam honrados. Que todos os compromissos sejam pagos, Pai. Porque a obra não para. E quem não faz a obra parar, Senhor, é tu, Senhor. É o Senhor que não deixa a obra parar. Não depende de homens nem de mulheres. Depende do Senhor, Senhor. E essa obra que o Senhor colocou nesse lugar, Pai, ela será suprida pelo Senhor, que é o Deus do ouro e da prata, o Deus poderoso que tudo criou. Por isso, Pai, abençoa essa igreja, abençoa cada varão no seu trabalho, abençoa cada varoa, Pai, cada coluna na sua casa, no seu trabalho. Que haja prosperidade no nosso meio. Que a palavra do Senhor nos diz que a prosperidade do Senhor andará atrás de nós quando nós formos fiéis ao Senhor. Que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Que nós possamos andar em fidelidade ao Senhor, para que a Sua prosperidade corra atrás de nós. É isso que eu profetizo nessa noite, nesse momento de dízimos e de ofertas. Também quero pedir, Senhor, a bênção do Senhor e a paz esteja no nosso meio. Que cada um agora, Pai, no momento de conexão, possa abençoar a vida do seu irmão. Possa, Senhor, declarar aquilo que o Senhor já colocou nos corações aqui nessa noite. Que aqueles que estão em casa, aqueles que nos assistem agora ou assistirão depois, se sintam abraçados, se sintam, Senhor, abençoados pela mão poderosa do Senhor. Nós teremos agora o nosso momento de conexão para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Teremos 4 minutos do nosso momento de conexão.
mais uma oportunidade que o Senhor me dá para trazer uma palavra que Ele colocou no meu coração na igreja. Espero que o Senhor me use nessa noite, no poder do Espírito Santo, para trazer uma mensagem ao seu coração, ao coração daqueles que estão em casa, ao coração daqueles que fazem parte do corpo de Cristo e aqueles que ainda não fazem parte, mas eu creio em nome de Jesus que um dia fará parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você possa receber essa mensagem no seu coração, que possa expressar em palavras tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a igreja nessa noite. Amém? Feche seus olhos um minutinho, quero fazer uma oração. Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor, coloco a sua igreja diante do Senhor. E nessa noite, Pai, o Espírito Santo do Senhor possa estar no nosso meio, Pai, nos dando discernimento, entendimento, a compreensão daquilo, Pai, que o Senhor vai falar com a sua igreja nessa noite. Que eu seja apenas um instrumento, Pai, usado pelo Espírito. Que eu seja somente, Senhor, uma boca usada pelo Senhor para trazer a mensagem, Pai, uma mensagem para a sua igreja. E nesse dia, Pai, não seja eu, mas através de mim. E não seja de mim, mas do Espírito Santo, Pai. Que essa palavra, Senhor, gere vida na sua igreja. Que essa palavra gere vida nos corações, Pai. Mas eu sei, Pai, que depende, Pai, do agir, Pai, individual na vida de cada um, do Espírito Santo do Senhor. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Eu clamo a manifestação dele nos nossos corações, Pai, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, Pai, para receber a semente da palavra do Senhor. Que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja, ela está em Mateus 24, do versículo 45 ao versículo 51. A versão é NVI, eu vou usar. E o tema da minha pregação para essa noite é o servo fiel a Deus. E o texto do Senhor em Mateus 24, do 45 ao 51, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontra fazendo assim, quando voltar. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e ele punirá severamente, e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essas palavras, eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia, ela, como Jesus fala, a letra da minha Bíblia é de outra cor. Não sei se alguém tem uma Bíblia assim. Então isso me chama a atenção quando eu estou lendo na minha Bíblia, porque quando eu vejo que as letras, como Jesus fala na minha Bíblia, as letras são vermelhas. Então eu noto que há uma diferença na Escritura, quando é o Senhor Jesus que fala. Os outros homens da Bíblia são homens de Deus, usados por Deus, são servos do Senhor, mas quando Jesus fala, a Bíblia trata como uma coisa diferente. No meu caso, na minha Bíblia, muda a cor. De tão importante que é a palavra do Senhor. E quando eu estou lendo a minha Bíblia, que eu vejo as letras vermelhas, quando Jesus está falando, toca no meu coração e eu sinto diferente. Porque eu entendo que é o próprio Deus falando. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, falando, deixando uma mensagem. Se trata do próprio Deus manifestando aquilo que Ele quer passar de ensinamento. Então,
falando, está declarando a sua palavra. E para contextualizar um pouquinho esse texto, antes de eu começar a ministrar o tema que o Senhor colocou no meu coração, no capítulo 23 de Mateus, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Ele está falando do quão hipócrita eles eram, do como eles eram errados no modo de caminhar deles. E no final do capítulo 23, Jesus diz essa mensagem: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que são enviados a você, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Então ele está declarando sobre Jerusalém, ele está se declarando sobre aquele povo, sobre os maiorais, os escribas, os fariseus, dizendo assim: vocês sempre apedrejaram e mataram aqueles que o Senhor enviou. E eles estavam batalhando contra Jesus. E Jesus declara a hipocrisia deles, como eles eram, como era o coração daquele povo naquele tempo, que estava no governo do povo de Israel. Estavam o sacerdócio, o templo, e também os fariseus e os escribas. Mas no início do capítulo 24, Jesus fala sobre o final dos tempos. Jesus sai de Jerusalém e diz essa palavra para os discípulos, que eles não veriam mais ele até que eles dissessem: bendito que vem em nome do Senhor. E logo em seguida, quando ele se reúne no início do capítulo 24 com os seus discípulos, Jesus diz assim: Jesus saindo do templo, e quando caminhava, os seus discípulos aproximando-se dele, lhe perguntavam. Caminhavam os seus discípulos, aproximaram-se dele e lhe mostraram as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas destruídas. Jesus dá uma profecia sobre o templo. Jesus dá uma profecia sobre Jerusalém, no versículo 1 e 2. E no versículo 3, os discípulos dele, diante da palavra que ele declarou sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre as construções magníficas que tinha naquele lugar, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. No versículo 3, eles perguntam assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos perguntam para Jesus. Eles se colocam diante do Mestre, depois de ele ter declarado a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos vão diante de Jesus e perguntam: Senhor, quando será isso? Quando será esse tempo? E aí, a partir do versículo 4, Jesus vai declarando como seria a volta dele. Ele vai dando rumores de guerra, todos nós que conhecemos o texto. Ele vai falando sobre o fim dos tempos. Ele vai falando sobre como aconteceria, falsos profetas, falsos cristos, seria rumores de guerra. Tudo isso aconteceria antes da volta deles. Mas o que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é o que Jesus diz a partir do versículo 45, capítulo 24. Então Jesus vem apresentando para os discípulos tudo o que iria acontecer, tudo que o mundo iria passar, quais seriam os sinais antes da sua volta, como seria, que eles olhavam para o templo e não entendiam o templo, mas ele não entendia os sinais. Mas no versículo 45 Jesus diz assim: tudo isso acontecerá até a minha volta. Mas há dois tipos de servos.
E eu quero me pegar nesse texto. Então nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que nós estamos já perto do final dos tempos, pelo que nós vemos pelas televisões, pelo tudo que nós vemos nos noticiários, por tudo que nós sabemos que anda acontecendo ao redor do mundo, por todas as situações, guerras, rumores de guerras, pandemias. Isso é um sinal do fim dos tempos. Mas no final do capítulo 24, o Senhor diz assim: tudo isso, fique atento, mas o mais importante é como eu e você vamos aguardar a volta de Jesus Cristo. Como nós iremos aguardar a volta dele? Como servos fiéis ou como servos maus? Porque tudo isso nós sabemos que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Mas qual será a escolha do nosso coração enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus? Como eu e você estaremos nesse tempo que nós permanecemos aqui até a volta dele? Ou até ele nos recolher? Porque para aquele que é recolhido, o Senhor já voltou. Não há mais nada que se possa fazer. Depois que nós fechamos os nossos olhos, Jesus Cristo já voltou para nós. Nós ficaremos aguardando a aparição dele nos céus, para ressuscitar com ele. Enquanto nós estivermos aqui, nós sempre temos escolhas. Nós somos livres para escolher o nosso modo de vida. Foi assim com Éden. Quando o Senhor colocou Adão e Eva no Éden, ele deu uma escolha: você não coma da árvore do bem e do mal. Mas o homem tinha escolha de comer ou não. Ele não foi obrigado. O Senhor chegou assim: você é obrigado a não comer. Ele só deu uma instrução. Mas a livre-arbítrio e a escolha do homem fez ele cair. E hoje nós estamos na mesma situação. Nós temos a escolha de ser um servo bom e nós temos também a escolha de ser um servo mau. E o servo bom terá uma recompensa, o servo mau terá um castigo. Nós temos que olhar para os nossos corações nessa noite. E como eu creio e acredito que todos nós aqui em Cristo Jesus temos o intento e o desejo no coração de sermos servos fiéis, eu quero tratar nessa noite sobre ser servo fiel ao Senhor. Amém? O servo fiel a Deus. O que é ser fiel? Fiel significa que dá mostra de lealdade, que não contraria a confiança depositada, é leal e devotado. Isso é ser fiel. A fidelidade é uma maneira de manifestação da sua fidelidade. É a manifestação de você mostrando que você é fiel ao Senhor. Isso é a fidelidade. Fidelidade significa constância nos compromissos assumidos com outros. Uma característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Então nós somos fiéis e nós andamos em fidelidade. E eu queria tratar 3 assuntos sobre fidelidade nessa noite conosco. A fidelidade no ser, a fidelidade no fazer e a recompensa da fidelidade. Fidelidade significa ser digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. A verdadeira fidelidade faz-se acompanhar de outras virtudes como a confiança, a fé, a gratidão e a hierarquia. Ser fiel não se restringe a cumprir a palavra dada, pois fidelidade exige antes de tudo direção e conexão com o que é superior. Então, para mim ser fiel com Deus, eu tenho que ter conexão com o meu Senhor. Eu não
aquele que é superior a nós. O verdadeiro ser fiel é aquele que compreende a autoridade do Senhor e anda segundo a sua palavra. Isso é ser fiel ao Senhor. A palavra nos diz que tudo aquilo que nós fazemos seja para a honra e glória do Senhor. Eu quero declarar que nós sejamos servos fiéis enquanto nós estivermos caminhando a caminhada do Senhor propôs para nós. Ser fiel, fiel no ser. O versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos demais servos de sua casa e lhes dá para lhe dar alimento no tempo devido. O servo fiel no ser diz respeito à nossa integridade. Quando eu sou íntegro naquilo que eu penso, quando eu sou íntegro naquilo que passa pelos meus pensamentos, quando eu sou íntegro naquilo que eu faço para outras pessoas, eu estou sendo fiel a Deus. A fidelidade a Deus diz respeito à minha integridade, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, o meu modo de me portar diante das pessoas, o meu modo de andar diante das pessoas. Ser fiel no ser diz respeito ao nosso caráter. A palavra diz que nós temos que buscar o caráter de Cristo. Ser fiel ao Senhor é você ter um caráter aprovado pelo Senhor. É você andar daquela forma que o Senhor escolheu para você. Eu acredito que nós temos que buscar o entendimento da sabedoria do Senhor, qual é o caráter de Cristo. Porque se eu conseguir moldar o meu caráter ao caráter de Cristo, com certeza eu serei fiel a Deus. Com certeza eu andarei em fidelidade ao Senhor. Com certeza eu conseguirei andar de modo digno diante do Senhor. Fiel no ser diz respeito ao reflexo da santidade do nosso estilo de vida. Se eu sou fiel a Deus no meu ser, eu não vou buscar pornografia. Se eu sou fiel ao Senhor no meu modo de ser, eu não vou buscar o que o mundo quer me oferecer. Eu, como sou fiel no meu ser, eu busco uma santidade naquele que é santo. Eu busco andar no caminho que o Senhor traçou, que o Senhor preparou, que o Senhor mostra na sua palavra. Porque nós, irmãos, eu já falei aqui uma vez, comendo uma frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que nós somos a Bíblia que o povo lá fora lê. Quem está no mundo não lê a Bíblia. Quem está no mundo não se preocupa em pegar a palavra do Senhor e folhear e ler os textos, os livros, as palavras, as parábolas, os provérbios. Quem está no mundo, como eu acredito quando eu e você estávamos no mundo, nós não olhávamos para a Bíblia, nós não nos importávamos com a Escritura Sagrada, mas sempre nós olhávamos para aqueles que eram convertidos. Então nós, os cristãos, os evangélicos, somos a Bíblia que o povo do mundo lê. Então eu tenho que ser fiel a Deus na minha integridade, no meu modo de vida, em tudo que eu vou fazer nos meus negócios. Eu tenho que ser fiel a Deus na minha palavra. Eu tenho que ser fiel a Deus naquilo que eu digo para as pessoas. Porque assim eles estão me olhando e assim eles estão lendo a palavra do Senhor. Eu tenho que ser fiel ao meu caráter. Porque quando eu for fiel ao meu caráter, as pessoas vão notar. Então tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai olhar, tudo aquilo que você vai buscar, tente fazer isso com o caráter de Jesus Cristo. Busque conhecer o caráter de Cristo. Busque entender o caráter do Senhor Jesus Cristo. Traga isso para a sua vida, traga isso para a sua casa, traga isso para a sua história, assim como viver em santidade. Se eu sou fiel a Deus, eu não posso abrir tudo que me manda no meu WhatsApp. Se eu sou fiel a Deus, eu não posso entrar em certas páginas da internet. Se eu sou fiel a
sua lista de mensagem que te manda coisa indevida, tira ele da sua vida. Tira essa mensagem da sua vida. Porque ser fiel a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus tem muito esforço. Ser fiel a Deus, no ser, é mostrar e realizar tudo para a glória do Senhor. Olha para o seu coração, olha para dentro de você, faz uma autoanálise nessa noite. Eu estou sendo fiel a Deus? Eu estou sendo fiel a Deus até que Ele volte? Eu estou sendo fiel a Deus naquilo que eu faço, penso e realizo? Amém? Todo mundo quer dizer a palavra para o sono? Amém? Mas Ele não disse que nós devemos ser apenas fiéis. Ele disse que nós temos que ser fiéis e sensatos. Sensatos. Ser fiel, um servo fiel e sensato. Além de ser fiel ao Senhor, nós temos que ter sensatez. E o que é ser sensato? Como é uma pessoa sensata? Como age uma pessoa sensata? Sensato é quem tem juízo. Sensato é quem é equilibrado. Sensato é que age ou pensa com cautela, com prudência, previdente e precavido. Isso é ser sensato. Então nós temos que olhar para nós e falar bem assim: Senhor, me ensina a ser sensato. Porque a maioria das vezes a gente não consegue. No nosso dia a dia é difícil ser sensato. Muitas coisas acontecem, e algumas eu sei que é Satanás que vem colocar diante de nós para nos tirar a paz, para nos tirar aquele sentimento que nós estamos vivendo de harmonia, de paz. Mas a palavra diz que é possível, que há um fruto do Espírito chamado, do fruto do Espírito há um chamado domínio próprio. Então ser sensato é ter o domínio próprio da sua vida. Ser sensato é você clamar o Espírito Santo te dar esse fruto do domínio próprio. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito no nosso dia a dia. Irmão, eu tenho visto muitas palavras dizendo assim, que muitos cristãos, muitos crentes estão vivendo duas vidas. Infelizmente isso é verdade. Há uma vida dentro da igreja, há uma vida no culto, há uma vida na celebração e há uma vida lá fora. Tem gente vivendo dentro do culto, dando glória a Deus, aleluia, Senhor, mas lá dentro do mundo se contamina. Lá no mundo faz totalmente diferente. Lá no mundo fala palavrão, lá no mundo fala coisas indevidas. Quando está fora da igreja, fala palavras que não podem ser ditas por um cristão. E nós seremos medidos por tudo aquilo que nós falamos. Então ser sensato não é você viver aqui dentro e viver lá fora da mesma forma. Amém? É você viver aqui dentro do modo fiel, agradável ao Senhor, mas lá fora também, no dia a dia, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua casa, na convivência com seus amigos, na convivência com seus parentes, na convivência com seus familiares. Sensatez, ter juízo, ser equilibrado, pensar nas coisas com cautela. Servo fiel, o Senhor espera de nós, que é um servo fiel sensato. Nós possamos analisar tudo aquilo que nós estamos sendo bombados nessa área das nossas vidas. Coloque seu joelho diante do Senhor, dobre o seu joelho e peça o domínio próprio. Peça para o Senhor te ajudar nessa área da sua vida. E eu digo, irmão, todos nós temos problemas nessa área. Eu tenho, e eu creio que você tem também. É difícil ser equilibrado, é difícil ter sensatez, mas eu creio que pelo poder do Espírito Santo, aquele que tem um dom de domínio próprio, derramado sobre as nossas vidas, derramado sobre as nossas casas,
nós conseguiremos alcançar essa sensatez que o Senhor nos pede. Porque um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai retornar, e Ele sabe como nós caminhamos. Ele sabe se nós estamos sendo fiéis, Ele sabe se nós estamos sendo sensatos, porque Ele tudo vê, tudo sabe. Então que nós possamos analisar a nossa vida nessa noite e buscar ser fiel a Deus e do ser dessa forma, na nossa integridade, no nosso caráter, na nossa santidade, sendo sensatos. Ser sensato, eu acredito que é ser sábio. E há uma sabedoria disponível para mim e para você. Há uma sabedoria do Senhor que não é comparada à sabedoria dos homens. E a palavra do Senhor diz: pede e recebe. Não é uma coisa que é impossível para nós. Não é uma coisa que está distante demais de nós, a sabedoria celestial. Porque a palavra do Senhor diz: pede e recebe. Mas a sabedoria, ela tem um propósito. A sabedoria do Senhor, ela tem um propósito. Não pense que você vai buscar a sabedoria do Senhor para ficar rico, milionário, com a conta cheia de dinheiro. Porque a sabedoria do Senhor, ela é dada para fazer o reino do Senhor se movimentar. Se você se dispor diante do Senhor e pedir a sabedoria dele, falar: Senhor, me ensina a fazer o seu reino avançar. Senhor, me ensina a caminhar. Senhor, me ensina a ser sábio para ajudar meu irmão. Senhor, me ensina a ser sábio para fazer a minha igreja crescer. Senhor, me ensina a ser sábio, Pai, para ajudar o meu irmão naquilo que ele necessita. Eu creio que o Senhor derramará sabedoria sobre você. Eu vi uma palavra, uma frase uma vez que dizia assim: Salomão pediu a Deus, Deus falou para Salomão: pede tudo o que você quiser que eu lhe darei. Aí Salomão assim: eu peço sabedoria para cuidar do seu povo. Aí a palavra diz assim: como Salomão tinha sabedoria para pedir sabedoria? Como ele tinha sabedoria para pedir sabedoria quando o Senhor deu essa palavra para ele? Aí a pessoa que pregou essa palavra, ele diz assim: há um texto de Davi instruindo seu filho antes de morrer. Ele dizia: de tudo que for pedir a Deus, peça sabedoria. Então, a instrução, nós temos que olhar para as instruções que nós recebemos. Toda aquela instrução que é nos dada, um dia ela vai fazer diferença nas nossas vidas. Um dia nós poderemos usar a sabedoria ou aquela instrução que nós recebemos de alguém ou de alguma forma, nós poderemos usá-la para benefício nosso e de outras pessoas. Salomão só teve sabedoria para pedir sabedoria quando o Senhor falou com ele, porque ele tinha sido instruído pelo pai dele. Versículos antes, os capítulos antes. Então, a sabedoria que o Senhor nos dá é para nos encarregar da obra do Senhor. Ser fiel ao Senhor é se encarregar daquilo que Ele deixou para nós fazermos. Jesus disse assim, que Ele cuidava dos negócios do Pai. E nós, como filhos de Deus, como servos de Jesus Cristo, como cristãos, nós temos que carregar isso no nosso coração. Em fidelidade, nós temos que continuar os negócios do Pai aqui na terra. Porque Jesus disse que coisas maiores nós faríamos. Jesus disse que coisas maiores a sua igreja faria. E a igreja do Senhor é responsável para cuidar dos negócios do papai aqui. Mas eu não consegui cuidar dos negócios do meu pai se eu for fiel como Jesus era fiel. Eu tenho que andar na fidelidade. Eu tenho que ser fiel. Porque a minha fidelidade vai demonstrar a glória e a presença do Senhor no meio das outras pessoas. Fiel no fazer. O fiel no fazer diz respeito à fidelidade ao Senhor nas nossas obras, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
Senhor para a sua vida. Fiel à vontade de Deus. Deus tem um projeto específico para cada um de nós. Nós temos que entender esse projeto. Ser fiel no fazer é ser fiel na vontade de Deus. Deus tem um projeto para cada um de nós. E o meu projeto é diferente do projeto do Kaique. O projeto do Kaique é diferente do projeto do evangelista. E o projeto que o Senhor tem na vida do evangelista é diferente do projeto que tem na vida do Kaique. Cada um de nós temos um projeto que o Senhor fez exclusivamente para nós. E nós temos que buscar entender e viver esse projeto com fidelidade. Nem todos serão pregadores da palavra. Nem todos serão levitas. Nem todos serão intercessores. Nem todos serão missionários. Nem todos serão evangelistas. Mas aquele projeto específico que o Senhor tem para você, você tem que buscar. Você tem que entender. O evangelista está rindo, porque nem todos serão evangelistas, né? Amém, irmão? Você já está com um passo na frente. Fica a dica, tá bom? Amém? Porque os projetos que o Senhor tem nas nossas vidas são individuais. Nós temos que buscar no Senhor, entender o que Ele tem para nós e ser fiel naquilo. Não adianta eu ter um chamado e querer ser fiel ao Senhor em outra área. Não adianta eu ter um dom e querer fazer outra coisa. Eu tenho que ser fiel ao Senhor naquilo que Ele propôs para mim e deixar o outro fazer aquilo que o Senhor propôs para ele. A minha filha está no Peru hoje. Ela está lá como missionária. Eu não tenho esse chamado missionário. Não adianta eu querer sair da minha casa e ir para outro país para fazer missões, que não é o que queima no meu coração, mas é o que queima no coração dela. Esse é o projeto que o Senhor tem para ela, além de outros que eu creio que Ele tem para mim. Mas não é o projeto que o Senhor tem para mim. Então, que nós possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós possamos ser fiéis e entender o projeto específico que o Senhor tem para cada um. Isso é ser fiel no fazer. Ser fiel na obediência. Ser fiel naquilo que o Senhor coloca como preceitos, como palavra para ser seguido. Eu não posso andar de qualquer jeito, irmão. Eu sei que há muitas pregações aí rolando, que há uma graça abundante, uma super graça, que se pode tudo, que se mas não, isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás. Isso está entrando no meio da igreja para destruir aquilo que o povo de Deus acredita. Nós temos que ser obedientes ao Deus, sim. Nós temos que andar em obediência. Nós não somos salvos pela obediência, mas se nós somos salvos, nós temos que ser obedientes àqueles que nos salvou. Como que eu posso dizer que eu sou salvo pelo Senhor e eu posso andar em desobediência a Ele? Como eu posso ser salvo por esse Deus de graça e não ter no meu coração o desejo de andar em obediência ao que Ele quer que eu faça? Porque a obediência ao Senhor, ela não é benefício para o Senhor. Quando eu obedeço ao Senhor, eu não estou gerando benefício a Deus. O Senhor fala assim: nossa, glória, se esse filho é obediente a mim. Não é ao Senhor que eu estou gerando. O favorecimento de ser obediente não é para Deus, porque Deus não precisa de nada. Deus é soberano sobre tudo. A obediência da minha vida ao Senhor traz benefício para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu não sei se você tem esse entendimento, irmão, mas eu quero deixar esse entendimento que eu tenho na minha vida. Que quando eu ando em desobediência a Deus, eu abro uma brecha na minha casa. A minha desobediência gera brecha para o inimigo agir na minha família. Então, quando eu falo em andar em obediência ao Senhor, não é para favorecer o Senhor, porque o Senhor não precisa nada de mim e não precisa nada de você. Mas quando eu ando em obediência ao Senhor, eu estou fechando as brechas, eu
estou fechando, colocando uma muralha entre a minha vida e as trevas. Quando eu ando em obediência ao Senhor, eu estou me favorecendo, eu estou fechando as brechas que atacam e destroem a minha família. Obediência favorece eu e você. Obediência não favorece Deus. Você possa entender que a sua obediência, ela traz frutos na sua vida, traz frutos na sua casa. Você foi salvo de graça, mas porque eu fui salvo de graça, eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Eu tenho que ser fiel na obediência. Eu tenho que ser fiel diante do Senhor. E quando eu estiver fazendo aquilo que Ele colocou na minha mão, e quando eu estiver caminhando essa jornada que Ele dispôs para mim, eu tenho que ser fiel na obediência à palavra e aos ensinamentos do Senhor. Amém? Amém. Fiel no fazer é ser fiel em cada fase das nossas vidas. A nossa vida é feita de fases. Nós nascemos, então viramos crianças, adolescentes, jovens, adultos, envelheceremos, graças a Deus, e um dia seremos recolhidos pelo Senhor. Nós temos fases na nossa vida, fases boas e fases ruins. Eu já passei por muitas fases boas, mas já passei por fases ruins na minha vida. Eu passei por momentos de alegria, já passei por momentos de tribulação, já passei por momentos de alegria, já passei por momentos de fúria, de irritação, de raiva. Nós somos assim. Isso não muda. Isso não muda. Você terá sempre fase na sua vida. Foi uma pregação ontem que eu achei bem interessante, uma pastora, ela estava pregando sobre as estações, as 4 estações. Sempre tem um verão, sempre vai ter uma primavera, sempre vai ter um outono, sempre vai ter um inverno. São fases das nossas vidas. Hoje eu posso estar no verão, mas com certeza o inverno chegará na minha vida. Mas quando o inverno chegar na minha vida, logo se apresentará a primavera, e depois da primavera se apresentará o verão. Depois do verão na minha vida também voltará a ter o outono, e depois voltará a ter o inverno. Nós não temos condições de viver uma vida só no verão. Nós não podemos também viver uma vida só no inverno. Nossa vida é fases. E cada fase dessas vidas, cada fase dessa nas nossas vidas, nós temos que andar em fidelidade a Deus. Eu não posso só glorificar a Deus no verão, meu irmão. Eu não posso só glorificar a beleza que o Senhor coloca na primavera. Glorifico Deus porque as árvores estão maravilhosas, o dia está lindo, minha vida está com uma primavera florida. Ah, Senhor, Tu és grande, Tu és belo, Tu és magnífico. Aí chega o inverno, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar: ah, Senhor, não está bom isso, ah, Senhor, eu não quero isso, ah, Pai, aquilo não, ah, Senhor, me tira daqui. Temos que ser fiel a Deus em todas as fases das nossas vidas. Porque o Senhor olha para os nossos corações. Ele esquadrinha os nossos corações. E a fidelidade no inverno vai gerar bonança no verão. A fidelidade no outono vai gerar a alegria da primavera. Ser fiel em cada fase da sua vida. Você está na tribulação? Seja fiel a Deus. Está na bonança? Seja fiel a Deus. Eu já tive muitos problemas na minha vida de fidelidade ao Senhor, principalmente na minha vida financeira. Havia uma época da minha vida que eu era corretor de imóveis, e era uma época difícil financeiramente. E eu falava: Senhor, eu vou ser fiel, vou dizimar. Aí eu pensava em dizimar, mas o Senhor começou a me prosperar. Aí eu passei a ser gerente na empresa que eu trabalhava. Aí eu gerenciava uma loja. Aí eu gerenciava 2 lojas. Aí eu passei a gerenciar a 3ª loja. E chegou uma época da minha vida eu estava gerenciando 3 imobiliárias. E a renda, o recurso financeiro o Senhor começou a me abençoar. Só que era assim: quando eu estava um pouco, eu ia lá e fazia propósito de dizimar. Aí quando o Senhor começava a me abençoar, eu deixava de ser fiel. Eu
começaram a render o dízimo. E isso trouxe muito peso na minha vida, porque a minha vida financeira era assim. Porque eu não era fiel na bonança. Eu não era fiel no tempo devido. A fidelidade do Senhor, ela diz respeito a todas as áreas da nossa vida. No livro, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso financeiro, o nosso espiritual, o nosso sentimental. Todas essas áreas da sua vida você tem que ser fiel a Deus. Porque é uma recompensa. É o próximo item que eu vou falar. A fidelidade ao Senhor gera recompensa. Quando eu sou servo fiel, eu sou recompensado. Quando eu sou servo mau, eu recebo um castigo. Devemos ser fiel em tudo que fazemos. Seja a cumprir as promessas que fazemos, seja a pagar o que devemos, seja a obedecer à lei. Nossas ações devem ser guiadas pela fidelidade. Quando somos fiéis em nossa vida diária, damos testemunho da fidelidade de Deus ao mundo. Eu quero dizer para você que quando você é fiel no seu dia a dia ao Senhor, tudo aquilo que você faz, você está dando um testemunho àqueles que estão lá fora da fidelidade de Deus. Porque quando eu sou fiel a Deus, eu demonstro a fidelidade do Senhor. E o povo que está lá fora, como eu disse, eles leem, eles não leem a Bíblia, eles nos leem. Eu e você somos lidos pelas pessoas que estão no mundo. E quando eles olham para nós, e quando nós conseguimos andar em fidelidade, ser fiéis no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos, eles olham para nós, eles enxergam em nós como testemunhos da fidelidade do Senhor. Então você tem um compromisso de andar em fidelidade ao Senhor, não só para a sua vida. Você tem um compromisso de fidelidade com o Senhor no ser e no fazer, não só para você e para a sua casa. Você tem esse compromisso diante do Senhor para ser testemunho àqueles que Ele quer alcançar. Porque a sua fidelidade, a testemunho da sua fidelidade no seu dia a dia, pode alcançar a vida daquela pessoa que trabalha com você, daquela pessoa que te conhece há muito tempo e vê que você está sendo transformado. E essa pessoa, através do seu testemunho de fidelidade ao Senhor, pode encontrar o nosso Jesus. E pode ser salvo. E vai morar com você no céu. Então o seu compromisso de fidelidade é como testemunha para o mundo da fidelidade do Senhor. Seja fiel no ser e seja fiel no fazer. Porque isso gera uma recompensa. Porque o versículo 47 diz assim: garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens. O servo fiel será encarregado de todos os bens da casa do Pai. Quando o seu Senhor voltar e esse servo achado fiel, esse servo que foi fiel no ser, aquele que foi fiel no fazer, ele será encarregado de todos os bens do Senhor. A palavra nos ensina que no milênio, nós que somos salvos, nós que ressuscitaremos em glória com o Senhor Jesus Cristo, nós governaremos as nações com Jesus. Todas as nações estarão debaixo do governo do Senhor Jesus no pleno. E eu e você, que somos fiéis ao Senhor e que nos permanecemos fiéis até o final, nós seremos encarregados, junto com Jesus, do governo dessas nações. Você é escolhido do Senhor. Ande em fidelidade, porque a recompensa do Senhor é guardada para você. A recompensa por ser fiel diz respeito à herança que o Senhor tem. Nós somos filhos do Senhor. Nós temos uma herança guardada. Mas eu quero dizer para você, infelizmente, essa herança é do servo fiel. Essa herança é do filho fiel.
essa herança para aquele que se mantém em fidelidade ao Senhor até a volta dele. Porque o texto é bem claro, o texto é claríssimo quando ele nos diz no versículo 45: quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarregará dos demais servos de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o Senhor encontrar quando ele voltar. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo aquilo quando ele voltar. Feliz o servo que o Senhor encontrar fiel quando ele voltar. Feliz esse servo. Garanto que ele carregará de todos os seus bens. Há uma promessa. Se quando Jesus voltar e nos encontrar fiel, há uma promessa. Mas há uma escolha de vida. E a segunda parte desse texto, a partir de 48, diz assim: mas suponham que esse servo seja mau. Suponha que eu não queira andar em fidelidade ao Senhor. Suponha que eu não seja um servo fiel até a volta do Senhor Jesus. E diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater os meus conservos e comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente. E lhe será dado um lugar com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Então o servo mau tem o castigo de Deus. Lembra que eu falei no texto do capítulo 23, quando Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que estavam no governo da casa do Senhor naquele tempo? Ele diz que o servo mau será lançado junto com eles na hipocrisia. Então, se eu sou um servo mau, eu vou ser lançado junto com os hipócritas, com aqueles que não receberam Jesus Cristo, que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E há o finalzinho do texto que diz assim: onde haverá choro e ranger de dentes. Há uma escolha para mim e na sua vida. Há uma escolha para mim e para a sua casa: ser servo fiel ou ser servo mau. Eu tenho uma escolha, mas cada escolha traz uma consequência. Se eu escolher ser fiel, eu terei a herança do Senhor. Se eu escolher ser mau e infiel ao Senhor, eu terei um lugar aonde haverá choro e ranger de dentes. Você pode olhar para o seu coração nessa noite e escolher ser fiel. Em tudo que você pensa, em tudo que você olha, em tudo que você faz. Porque a herança do Senhor é guardada para aqueles que são fiéis. E Ele voltará. E nem eu e nem você saberemos o dia. Porque nem Ele mesmo sabe. O único que sabe o dia é o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. E naquele dia, o Senhor disser: vá, meu filho, que Ele nos encontre de servos fiéis. Amém? Queria pedir para os senhores subir, eu já estou encerrando. A herança do Senhor é muito mais do que nós podemos pensar e imaginar. Quando você olha para o nosso Deus, Deus que criador, criou tudo, Deus criador, que fez céus, terra, universo, criou as estrelas, o Deus que com a sua palavra tudo criou, o Deus que a palavra do Senhor diz em Isaías que Ele chama as estrelas pelo nome, maravilhoso, poderoso, soberano. Um Deus que conhece o nome de cada estrela, e quando Ele as chama, nenhuma falta. Imagina a herança que esse Deus tem para você. O tamanho da herança do Senhor preparada para mim e para você no dia que Ele voltar. Nós possamos ser achados fiéis no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos ser achados fiéis no dia que Ele cruzar os céus e a trombeta tocar e Jesus voltar em glória.
que eu e você somos separados para uma herança, nós somos escolhidos para uma herança, mas há uma necessidade de se manter fiel ao Senhor. Porque a salvação está em Cristo Jesus. A salvação é em Cristo. E eu creio que se eu estou em Cristo, eu estou salvo. Se eu não estou em Cristo, eu não estou salvo. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. A pessoa pode vender tudo que ela tem e doar aos pobres. Ela pode viver uma vida de castidade. Ela pode ser boa no mais alto grau conhecido. Ela pode se doar no tempo integral da sua vida às pessoas. Ela pode dar tudo que tem às pessoas. Se não tiver Jesus Cristo, não está salvo. Porque a salvação é Cristo. A salvação não é obras. Estar em Cristo. A quem está em Cristo, eu creio fielmente no meu coração que se eu estou em Cristo, eu consigo ser fiel a Ele. Porque Ele me dará força para fazer. Porque a palavra diz que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Ele estará ao seu lado cada passo que você der. E Ele diz que a sabedoria Ele dá a quem pede. Se você estiver com Cristo, se colocar diante dele, se você clamar, se você buscar, Ele te ensinará a ser fiel. Ele te ensinará a você ter um caráter aprovado. Ele ensinará você ter uma integridade. Ele ensinará você a ter santidade. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Palavra do Senhor. Amém? Queria pedir para vocês se colocarem de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração de encerramento. E hoje nós temos ainda a cantina. O Caio falou que a coxinha está deliciosa. Amém? Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Primeiramente, o Senhor tem falado a mim, Pai, do meu modo de vida, daquilo, Pai, que eu tenho que ser, fazer diante do Senhor, como servo fiel. Como servo, Pai, que esteja, Senhor, aguardando a volta do Senhor. Eu sei, Pai, eu creio que o Senhor voltará. Eu creio, Pai, na volta do Senhor. Mas eu peço, Pai, sobre a minha vida e a vida da sua igreja, Pai. Cada irmão que está aqui conosco nessa noite, ou cada irmão que está em sua casa, que nós possamos ser achados fiéis, Pai, na volta de Jesus Cristo. Nós possamos ser achados fiéis, Pai, no nosso caminhar. Seja no dia que Ele romper o céu em glória, seja no dia que nós fomos recolhidos, Pai, mas que nós sejamos achados fiéis, Pai. Porque o fiel ao Senhor tem herança. O fiel ao Senhor recebe aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ah, Jesus, quantas vezes, Pai, nós temos sido infiéis ao Senhor. Quantas vezes os nossos corações nos enganam. Quantas vezes, Pai, nós achamos que estamos fazendo o certo e não estamos. Pai, o nosso coração é enganoso. Satanás, Pai, não para de tentar nos enganar. Pai, mas nos ensina a ser fiel. Fortalece o nosso espírito, Pai, para que nós possamos entender e compreender a fidelidade do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que nós vamos fazer seja para a sua glória, seja para a honra e glória do Senhor. E eu creio, Pai, eu acredito que não traz nada, Senhor, traz mais honra ao Senhor que a nossa fidelidade. Quando o Senhor olha para o servo fiel, o Senhor se agrada, assim como o Senhor se agrada de Jesus Cristo, que foi 100% fiel. Então, Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre nós nessa noite, Pai, a mente de Cristo, o caráter
fidelidade de Cristo ao Senhor, para que nós possamos, Pai, nos aperfeiçoar, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que andar de glória em glória, até que nós alcançamos, Pai, a maturidade, até que nós alcançamos a estatura, a plenitude, a maturidade. Sei que é algo muito distante de nós, sei que é algo, Senhor, muito distante da nossa capacidade humana, mas há uma capacidade espiritual do Espírito Santo que pode ser derramada sobre nós, e eu clamo por isso nessa noite. Derrama uma capacidade, Senhor, espiritual sobre nossas vidas, para que nós possamos andar numa fidelidade ao Senhor. Eis aqui a sua igreja, eis aqui o seu povo. Ajuda-nos, capacita-nos, Pai, ensina-nos, Pai, aquilo que é necessário para sermos fiéis, Pai, até o último dia. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre a nossa vida mais e mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Capacitamos, Pai. Eu quero te pedir, Pai, sobre essa igreja, sobre a minha vida, que nós sejamos fiéis ao Senhor até o nosso último respirar. Nenhum aqui se perderá. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum se perderá, porque não é homens que conduzem a sua igreja, é Jesus Cristo. Jesus disse que todos aqueles que o Senhor lhe deu não se perderiam. Então olhem por amor, Pai, olhem com amor para essa igreja, olhem com amor para esse povo, e se cumpra a palavra de Jesus Cristo, que todos aqueles que o Senhor desse para Ele permaneceriam. E assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre essa casa, sobre essa igreja. Jesus, como Senhor e Pastor, não deixará ninguém se perder. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que a nossa fidelidade também seja para a honra e glória do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero ser igual a ti, quero amar quem tu amas, estar onde tu estás, coração igual ao seu, coração igual ao seu.
Guarda cada um, Pai, debaixo do seu manto, debaixo das suas asas, do seu esconderijo. Providencia, Pai, tudo que é necessário para a nossa semana, para o restante do nosso mês. Tudo aquilo que nós, Pai, precisamos, Pai, seja colocado em nossas mãos pelo Senhor. Que nós possamos te buscar em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. Então acrescenta essas coisas para onde necessitamos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser fiel na caminhada que nós propomos com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia sobre essa igreja. Que venha o seu reino, a sua justiça, o seu amor. O amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Santo Espírito estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Que o rosto do Senhor se resplandeça sobre nossas vidas. Amém.